Olá! Hoje nós vamos fazer um vestidinho misturando tecido em metro com tricô. Eu estou trabalhando com 2 fios de bouclé na regulagem 6. Coloquei na máquina 100 pontos e vamos fazer a pala de erguendo sempre as agulhas. Mesmo não tensionando muito o fio, não puxando muito o fio, as agulhas ficaram com o fio preso. Por isso que é bom sempre dar menos tensão, para que nessa primeira carreira aqui não aconteça de quebrar o fio, por exemplo, principalmente bouclé, que é mais frágil. Não quebrar e você conseguir levantar as agulhas sem problema. Eu vou fazer 2 carreiras e vou fazer uma carreira de furinho. Eu vou deixar 2 agulhas e furar a terceira, e transportar a terceira agulha, porque aqui vai ser um passa-fita. Então, 2 agulhas, a próxima eu transporto. 2 agulhas, a próxima eu transporto. Já vou puxar para cima porque ela vai precisar subir do mesmo jeito. Porque essas são as primeiras carreiras e ainda estão com pouco peso para trabalhar. Elas vão falhar se eu deixar embaixo. Faço 6 carreiras. Só que eu continuo trazendo para cima as agulhas para não falharem. Novamente, outra carreira de furinho. Da mesma forma, 2 e 1. Faço mais 6 carreiras. E novamente furinho. Meu último ponto não quis trabalhar, eu refaço ele na mão. Fiz mais 4 carreiras, agora eu vou remalhar 20 pontos de cada lado com o fio. Então, eu remalho primeiro desse lado, depois eu passo o carro para lá e remalho lá. O bouclé não é um fio que obedece muito aos comandos. Você quer que ele fique e ele repuxa. Então, tem que cuidar. Os nozinhos acabam não passando muito bem pelo remalhador também. Esse remalhado tem que ser meio folgado, não pode ser muito apertado. .20 pontos.
tiro da máquina. Eu vou colocar no suspenso para remalhar no outro lado, porque as agulhas estão em suspenso lá também. Eu deixei o carro no parte para conseguir trazer ele para cá sem cair, sem cair nenhum ponto, sem trabalhar. E agora eu vou remalhar essas 20 agulhas que ficaram na esquerda. Remalhadas as agulhas da esquerda, coloco novamente o fio na máquina e teço. Sobraram 61 pontos. Tirei 20 de cada lado, eu tinha 101 pontos antes, sobraram 61 agora. Esse vai ser a base do corpinho. Essa parte de cima é onde formam os ombros. Teço mais 10 carreiras. Então, eu já eu desconto aqui no meu marcador de carreiras. Eu teci 2, teço mais 8 carreiras, formando 10. Faço mais uma carreira de furinho, também no sistema 2 e 1. E trago as agulhas para cima. Por que eu trago para cima? Porque aqui o transporte, uma agulha ficou com 2 pontos. E o buclê costuma falhar. Passo 6 carreiras. E nova carreira de furinho. E costuma cair também. Novamente. Às vezes a máquina tem vontade própria. Trago os pontos para cima. Teço mais 10 carreiras. E remalho. Esse é o corpo do nosso vestidinho. Eu vou remalhar e fazer outra parte igual a essa. O remalhado aqui é bem folgado. Se não consegue fazer um remalhado que o ponto fique folgado, o ideal é fazer um ponto e outro remalhado em si, como fosse um crochê. Você faz um no ponto e outro, um no ponto e outro, uma correntinha solta, que daí você tem um remalhado mais folgado. Porque se deixar ele muito preso, na hora que vamos costurar, porque aqui vai costurar o pano, ele pode quebrar o fio. Então, não consigo fazer o remalhado mais frouxo. Então, fiz o remalhado no ponto, faço um sozinho. Fiz o remalhado no ponto, faço um sozinho, que daí ele te dá uma folga maior.
certo? Eu vou fazer isso e depois fazer uma outra parte igual a essa. E nós mostramos como montar no vestidinho. Esse, então, foi o nosso trabalho feito na máquina de tecer. É o peitinho e a parte do ombro. Peguei um tecido, um retalho de tecido que eu tinha em viscose. Era um retalho pequeno, mas ele vai servir para a sainha desse vestidinho. Fiz uma bainha em cima. E aqui nós temos o corpinho do nosso vestidinho, que foi feito em buclé. Eu passei já uma fita para dar a forma nele, para ver se eu preciso fazer alguma modificação. Não, modificação nenhuma. Então, essa fita ficará aqui para formar o arredondado do decote. Aqui do lado as mangas, costurei a lateral, as duas laterais, costurei. Agora, nós vamos colocar na sainha. O tecido da sainha, eu passei na máquina 2 costuras em ponto bem grande. Agora, eu vou franzir para caber, porque o tamanho da saia é grande, o tamanho do corpinho é pequenininho. Então, para fazer o franzido, fiz 2 carreiras de pontos na máquina, 5, ponto 5 na máquina, e agora é só puxar os 2 fios juntos. Acho que eu vou puxar o direito. Puxar pelo direito os 2 fios juntos, que eles formam o franzido. Puxando os 2 juntos e ele forma um franzido mais uniforme. Depois, para costurar, costuro entre meio uma e outra carreirinha dessas que nós estamos franzindo. Esse era um retalho, conhecido mais ou menos com a linha de cima, com a cor, né, da linha de cima, e compõe um vestidinho fácil, barato, principalmente barato, porque essa é uma moça que quer dar de presente para a filhada, mas não tem muito recurso. Então, franzi de um lado, agora franzo do outro, e depois tento encaixar os 2 lados, a frente e as costas do corpinho. A costura é uma costura simples, depois eu arremato no overlock. Quem não tem overlock faz um zigue-zague bem miúdo ou 2 zigue-zague grande, que um intercale no outro, para arrematar. Mas também é possível de fazer. Então, o franzidinho, agora franziu demais, mas na hora eu coloco os alfinetes e vou acertando a medida, certo? Eu vou fazer isso e já mostro. Então, aqui já costuramos, já passei uma fita em cima para dar o arredondado do decote, formando o ombrinho. Nas mangas, eu fiz uma carreirinha de furinho que continua, né, em todo o corpo, e nessa carreirinha eu passei uma fita também como um chuleado para dar o acabamento, porque o buclé não vai ser passado e ele enrola. Esse é um modelo que a moça me trouxe, a palhinha era feita em crochê. O crochê é diferente do tricô e quem fez com ponto bem apertado, então o crochê não enrolava. O tricô é diferente, mas ela queria em tricô porque o crochê demora muito. Então, fizemos um trabalho e depois acabamos com uma fita aqui para enrolar. Certo? Esse é um trabalho que reaproveita tecidos, retalhos de tecidos, reaproveita a linha e fica um trabalho também bonito. Certo? Bom trabalho!